Tem uma pergunta que fizeram bastante para mim nesses últimos dias, depois que eu saí da UTI. Amigos, pessoas próximas, comentários na internet aqui, é se eu tive medo de morrer. Se enquanto eu estava lá internado ou quando eu estava passando mal, se eu tive medo de morrer. Eu sei que tem muitos temas que estão rolando agora na política, né? Ontem teve o debate do Trump com o Joe Biden, que foi um circo dos horrores. Bem, tem Flávio Bolsonaro, tem uma porção de histórias se dando no Brasil aí, e eu tenho acompanhado perifericamente, para ser bem sincero, essas notícias. Eu não tenho lido muitos jornais, não tenho lido o que está acontecendo, até para poder me recuperar melhor, eu tenho me poupado um pouco disso, porque é aquela coisa que a gente sabe, né? Eu também sei que esse tema de hoje aqui sobre morte é um tema um pouco macabro, né? Falar sobre isso, embora seja um tema filosófico, né? Um tema que está já quando nasce a filosofia na Grécia e também antes disso, na verdade, né? Um tema que ocupou a mente humana desde há muito tempo. É um tema que perpassa as religiões, principalmente, né? As religiões são espaços, são conjunto de dogmas e de doutrinas que, em grande parte, tentam fornecer uma resposta sobre esse tema. O que é a morte, ou por que a gente morre, o que acontece depois, qual é o sentido da vida. Então, são perguntas relacionadas e que, de certo modo, quando me perguntam isso, se eu tive medo de morrer, tem a ver com essas dúvidas, né? O que passou pela minha cabeça, ainda mais sabendo que eu não acredito em nada depois da morte. Morreu, acabou. Para mim, pelo menos, né? Mas antes de entrar nesse assunto aqui e falar sobre isso, porque tem uma resposta curta e uma mais longa, eu quero só comentar uma observação que foi feita aqui no canal. Muita gente mandou comentários aqui dizendo o seguinte, que como eu descrevi aqui, né, que eu tive sintomas, fui para o hospital, não encontraram nada, mas mesmo assim me internaram para ficar em observação. Muita gente disse que se fosse no Brasil, a pessoa, ou eu, né, teria morrido. Porque chegaria no hospital, não encontraria nada, os médicos mandariam para casa e a pessoa morreria em casa. Inclusive, algumas pessoas contaram histórias semelhantes, que um parente teve isso, teve, sabe, um princípio de infarto, teve alguns sintomas de infarto, foi para o hospital, não encontraram nada e voltou para casa e morreu. E me assusta isso, me assusta muito porque é grave, obviamente, né? Como eu disse, se eu não tivesse ido para o hospital, eu não estaria aqui agora, e me assusta saber que acontece esse tipo de coisa. Inclusive, só para acrescentar nisso aqui, a nossa vinda para a Espanha, quando a gente resolveu mudar para cá e nos fixar aqui na Espanha, foi por várias razões, na verdade, né? A gente adora o país, as pessoas têm um senso de humor parecido, a cultura latina, o país é maravilhoso, a gente adora a Espanha, de fato, né? A gente morou em vários países diferentes e foi aqui que a gente se encontrou. Então, foram vários elementos. Mas um deles também teve a ver com o sistema de saúde espanhol. Porque a gente morou, quando a gente foi embora do Brasil a primeira vez, a gente foi embora para Nova York. A gente morou nos Estados Unidos durante 4 anos. E uma das razões que nos levou embora dos Estados Unidos foi o tipo de sistema que eles têm de saúde lá. Porque, bem, mudou um pouco depois com o Obama, né? A gente foi embora quando o Obama era o primeiro mandato dele, mas o que acontece lá é que muitos procedimentos eles são caríssimos. Você é obrigado a contratar um seguro privado, porque não há um sistema público para certas categorias de pessoas, alguns grupos só que são protegidos pelo sistema público, então a gente se sentia muito fragilizado lá, muito vulnerável lá. Por exemplo, a gente falava assim que eu não quero envelhecer nesse país, eu não quero me tornar um idoso nos Estados Unidos, porque a gente sabia que se você tem um problema grave de saúde lá, um problema crônico de saúde, ou você morre ou você se endivida. E é caríssimo. O que a gente teve aqui, o suporte que a gente teve aqui na Espanha, se fosse nos Estados Unidos, seria o tipo de dívida na casa de centenas de milhares de dólares, possivelmente. Uma internação na UTI, por exemplo. Isso é caríssimo. E eu já fui parar no hospital nos Estados Unidos, a gente sabe disso. Eu tive que dar ponto no queixo lá, foram 5 pontos no queixo, um transporte de ambulância, e isso deu US$ 5.000. A gente sabia lá que a coisa era complicada. Então, quando a gente foi embora e resolveu escolher um país para morar, a gente queria um que tivesse um sistema de saúde decente, sabe? Que nos protegesse. E a gente sentiu isso aqui. O meu filho nasceu aqui na Espanha, ou seja, minha esposa teve acompanhamento médico público aqui, foi algo fenomenal. Ela teve diabetes gestacional, precisou de acompanhamento bem de perto mesmo, fizeram inúmeros exames. Quando fizeram uma ecografia com ela, descobriram que talvez a criança pudesse ter algum tipo de problema
E isso levou a um acompanhamento muito mais próximo ainda, nasceu num hospital maravilhoso, ou seja, a gente conheceu o sistema de saúde aqui público, e nesse caso em particular agora, quando eu fui internado agora, foi no privado. A gente tem um plano de saúde privado aqui, que é baratíssimo, gente, é assim, 30 euros que a gente paga, e tem direito a tudo, tem direito a ambulatório, tem direito a quarto no hospital, que parece um hotel, na verdade, tem direito a UTI, tem direito a ambulância, tem direito a tudo. Porque quando você vai fazer residência aqui, você é obrigado a contratar um seguro privado que seja equivalente ao atendimento do público. E, sinceramente, eu não posso reclamar. Então, nesse sentido, a escolha de vir para cá foi justamente porque a gente se sente amparado aqui em vários aspectos, não apenas na saúde, mas em vários aspectos a gente se sente mais ou menos protegido. Não é um estado de bem-estar social tão amplo como é no Reino Unido, por exemplo, ou como é na França, ou como é em outros países, aqui na Europa mesmo, né? Mas a gente se sente bastante seguro aqui nesse sentido. Então, só respondendo essa dúvida, né, que surgiu. Então vamos à questão do medo da morte, né? Se eu tive medo de morrer ou não. A resposta curta é não, não tive medo de morrer. E a resposta longa é o porquê disso, né? Eu não tenho medo, nunca tive na verdade, assim, não é uma coisa que eu queira, assim, não quero ter medo, nunca tive mesmo. O que me preocupa não é tanto o fato de morrer, porque isso é um fato, na verdade, né? Isso aqui é uma coisa inevitável. Todos nós vamos morrer uma hora ou outra, então não é algo que a gente possa enfrentar, não é algo que a gente possa evitar. E esse é um dado da realidade. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, temos pouquíssimas certezas na vida. A gente não sabe se a gente vai ser feliz, a gente não sabe se a gente vai conseguir casar, encontrar um companheiro, uma companheira, a gente não sabe se a gente vai ter filhos, a gente não sabe se a gente vai ter um trabalho que nos realiza, a gente não sabe quase nada, na verdade. Quando o ser humano nasce, ele vem no mundo e é um mar, né, um oceano de possibilidades e de impossibilidades também, coisas que não vão acontecer. Então a gente não sabe de muita coisa. Mas uma coisa que a gente sabe é que quem nasceu um dia vai morrer. Talvez isso mude no futuro próximo. Tem gente investigando aqui, fazendo pesquisas para prolongar ou tentar prolongar de maneira indefinida a vida das pessoas. E é claro que se conseguirem encontrar uma cura para a morte, por exemplo, que não seremos nós os privilegiados, né? Serão pessoas multimilionárias, bilionários possivelmente, né? Oligarcas russos, pessoas lá, CEOs do Vale do Silício, pessoas que são realmente ricas, que vão conseguir perpetuar a sua vida. Nós, meros mortais pobres, vamos morrer como sempre morremos. Então, mesmo se encontrarem uma solução para a morte, isso não vai impactar a vida de todo mundo. Será apenas de um grupo extremamente diminuto que vai conseguir ficar aqui durante muito tempo. Então, é um fato, é um dado da realidade. A gente não tem como evitar isso. Isso vai acontecer. Ter medo da morte, para mim, é como ter medo de ter que ir ao banheiro, ou ter que dormir à noite, ou ter que comer, por exemplo. São obrigações, né? São processos fisiológicos que são inevitáveis. A gente tem que fazer essas coisas. Assim como um dia a gente acabará morrendo. Então, para mim, o problema não é a morte especificamente, né? O problema não é deixar de existir, mas sim como isso acontece, né? Para mim, o que me assusta não é a morte, mas é o sofrimento até a morte. É isso que realmente me preocupa. E quando eu estava na UTI, por exemplo, né, eu estava lá internado, eu estava relativamente bem, né? Eu nem sabia a gravidade da situação, para ser bem sincero. Então eu não tive medo de morrer porque eu não sabia que eu estava ali quase prestes a morrer. Então não foi uma coisa que me preocupou. Mas estando na UTI lá e vendo as pessoas internadas na UTI junto comigo, havia acho que uns 10 quartos lá, uns 10 leitos de UTI, e tinha 3 leitos com Covid lá. Então, assim, observando o estado daquelas pessoas, algumas ali possivelmente em estado crítico mesmo, né, prestes a morrer. E os médicos, né, todos os paramentados, pareciam astronautas entrando no quarto para cuidar da pessoa com Covid. Então isso é uma coisa que me assusta, né? Esse processo, né? O que vai acontecer, o tipo de dor, o tipo de sofrimento. E eu no leito do hospital ali na UTI, eu não podia me levantar para nada, né? Para nada mesmo, assim. Eu tinha que ficar lá deitado o tempo todo. E as enfermeiras me lavando, né? Dando banho de manhã. Então é uma situação assim que eu fico pensando quem fica às vezes meses ou anos num leito de hospital. E isso é uma coisa que, sabe, que eu não queria para mim nem para ninguém, na verdade. Então é isso que me assusta, não a morte especificamente, porque a morte morreu, acabou, para mim pelo menos, né? Quem sofre mais com a morte, quem tem que lidar com isso é quem fica. Então eu tenho mais medo de perder as pessoas próximas a mim do que de fato de eu morrer.
Então é isso. E eu quero aproveitar que surgiu essa dúvida aqui e responder uma pergunta feita pela Thay Salvador, que ela fez essa pergunta no Twitter para mim, que é: existiram filósofos religiosos? Todos conseguiram manter a sanidade mental? Como o filósofo faz para não pirar? E eu acho que essa pergunta tem a ver com isso, né, por várias razões, na verdade, também, porque lida com essa fragilidade, né, com essa efemeridade da vida humana, né, como a gente é, sabe, hoje está aqui, amanhã não está. E só mais um comentário aqui antes de entrar na pergunta da Thay, é que o fato de não ter medo da morte não quer dizer que eu queira morrer também, né? Morrer hoje ou amanhã, porque assim, uma falsa dicotomia, né? Uma falso dilema aqui. O fato de eu não ter medo de barata, por exemplo, não quer dizer que eu queira ter uma barata de estimação, sabe? Uma coisa não quer dizer a outra. O fato de eu não ter medo de morrer não quer dizer que eu queira morrer agora. Eu quero viver muito antes disso acontecer. Mas simplesmente não tenho medo de algo que é inevitável e que é um fato. Mas, respondendo a pergunta da Thay, há inúmeros filósofos religiosos, né? Ainda mais na tradição cristã, por exemplo, quando você tem a filosofia que se desloca, né, desse eixo helênico, romano, e passa a entrar na Igreja Católica, isso do século IV em diante, você tem muitos filósofos religiosos, tem muitos filósofos católicos principalmente, mas muitos filósofos cristãos, e que transformam a filosofia como um espaço de debate também dessas questões metafísicas e também transcendentais, né, de Deus, da alma, da morte. Então, muitos pensadores, você tem santos, né, santos filósofos, por exemplo, São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, entre outros também, Giordano Bruno também era sacerdote. Bem, tem vários casos, na verdade, né? São inúmeros sacerdotes. A tradição escolástica, por exemplo, é uma tradição religiosa, principalmente, né? Filósofos religiosos e que usavam os textos sagrados, muitas vezes, para, a partir disso, para uma reflexão filosófica. E muitas vezes acabaram cristianizando também filósofos pré-religiosos, né? Pré-cristãos, pelo menos. Aristóteles ou Platão foram integrados nessa tradição filosófica cristã depois. Mas mesmo depois disso, né, com a era moderna, com a ciência, com essa era do iluminismo, da razão, tem muitos pensadores que também eram cristãos, né? O Newton, cientista, era cristão. O Descartes era um filósofo que, através da obra dele, né, das meditações metafísicas dele, no final das contas, acaba buscando em Deus a resposta para o mundo, para consolidar a base do conhecimento dele. Ou seja, tem muitos pensadores, né? O Pascal. O Pascal é um pensador católico, faz uma defesa enorme da crença religiosa. O Montaigne era um filósofo católico também. Então, assim, muitos casos mesmo. Ficou um pouco mais difícil ser religioso, né? Filósofo religioso depois do Nietzsche, quando Nietzsche vem e ele não é o primeiro a fazer isso, mas é um dos que faz o ataque mais contundente à religiosidade e ao pensamento cristão. Mas mesmo no século XX você tem pensadores, obviamente, que são religiosos e que tentam buscar respostas para questões metafísicas nesse sentido de alma, Deus, espiritualidade. Então, não é obrigatório ser ateu para ser filósofo, obviamente que não. E eu não sei se tem nenhuma relação, na verdade, sanidade mental ou ficar insano, né, ter alguma patologia psiquiátrica com o fato de ser religioso ou não. Não tem relação uma coisa com a outra, na verdade. Você tem casos de pensadores cristãos ou intelectuais cristãos que tinham transtornos psiquiátricos e filósofos, pensadores ateus também. Então isso não tem uma relação com a outra, na verdade, até onde eu saiba. E essa pergunta, né, como o filósofo faz para não pirar, isso não me parece uma pergunta especificamente relacionada a transtorno psiquiátrico, mas certamente eu não sei responder, na verdade, eu não sei. Eu acho que as respostas que a gente obtém, mesmo no ceticismo, mesmo no ateísmo, mesmo no niilismo, são respostas que também trazem um conforto, né? Não sei também dizer. Eu acho que depende de cada um, na verdade. Eu acho que é uma resposta muito particular. Mas um fato aqui que é interessante, porque assim, tem uma frase que vocês certamente já ouviram, que diz o seguinte, né? Não sei quem disse essa frase, mas que não existe ateu num avião em queda, um avião caindo. E essa frase, ela é bastante tola, né? Bastante estúpida, na verdade, mas por outro lado também tem um fundo de razão nela, né? Porque muita gente acaba se convertendo quando está no fundo do poço, né? Então a pessoa vai lá, sabe, perde um negócio, perde um parente, tem alguma tragédia familiar, alguma tragédia pessoal e ela busca refúgio em respostas transcendentais, em respostas religiosas muitas vezes. E os próprios religiosos também acabam buscando essas pessoas fragilizadas, né? Basta de pensar no modo como as igrejas operam dentro dos presídios. Isso não apenas no Brasil, mas fora também, que elas vão lá
criar uma base dentro dos presídios. Então, assim, elas pegam pessoas que estão no fundo do poço e elas dão uma resposta para elas. Olha, se vocês seguirem Jesus, ou se vocês nos seguirem, né, seguirem a nossa religião, você vai sair desse buraco, você vai encontrar a luz. Então, de fato, muita gente, nesse momento de crise pessoal, ou crise coletiva também, porque países mais fragilizados socialmente tendem a ser mais religiosos do que países mais estáveis. Quando isso acontece, as pessoas buscam respostas em Deus, ou em alguma entidade, ou em algum profeta, ou em alguma resposta apocalíptica, né? Se você pensar em certos momentos históricos da humanidade, você vê como certos pontos de fissura são pontos nos quais surgem respostas apocalípticas. O mundo vai acabar, a gente tem que nos fiar nesse livro sagrado, ou nesse profeta, ou nesse Deus, e assim a gente vai se libertar, se salvar, vai depois ter uma vida melhor no pós-morte. Mas não foi meu caso. Eu tive esse problema agora, quase morri, mas não me converti não. Pode ficar tranquilos aí. Mas muita gente acaba pensando na lógica seguinte, né? Vai que, né? Por exemplo, você tem uma doença que é incurável, uma doença que te causa um grande sofrimento, e daí vai que. Eu tenho uma conhecida que faleceu e que tinha um câncer que era incurável, e depois daquele momento ali ela passou a buscar respostas com xamãs, com pajés, com, sabe, certos cultos esotéricos, porque já não tinha resposta mais. A ciência não podia dar resposta para ela, ela foi buscar em outro caminho, né? E eu até compreendo, porque como eu disse, vai que alguém consegue me curar aqui. Daí nesse sentido talvez valha tentar. Então para concluir esse vídeo aqui, primeiro que essa questão sobre a morte, né, o medo da morte, o que acontece depois da morte, o que a relação nossa com a finitude, né, com o fim, é uma questão filosófica. Inclusive eu recomendo que vocês assistam uma série bem interessante, é uma série de comédia chamada The Good Place, que vocês me indicaram, eu fui assistir, vi as 4 temporadas agora, e é muito legal, porque é uma série sobre filosofia, sobre questões éticas, e se trata de questões do pós-morte, né? Então vale assistir porque aborda justamente essa questão, né? O fim nosso. O que acontece? Como a gente utiliza esse período na Terra para depois, se houver um depois. É bem interessante, vale assistir, porque tem muitas questões que já foram abordadas aqui, inclusive, né? Exemplos que eu já dei aqui, então confiram The Good Place. Eu não tenho medo da morte e de fato me surpreendeu quando eu vi muita gente falando aí que no Brasil, uma situação como essa, a pessoa ter sido mandada para casa de volta. Me surpreende, me assusta isso. Pensar que pessoas poderiam ter sido tratadas e melhorado e vivido mais com qualidade, mas não aconteceu. Nesse caso aqui eu tive sorte e, em grande parte, também num local que tem esse cuidado, né? Foi um ótimo atendimento, agora eu vou fazer acompanhamento, então... Bem, é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, né? Sobre a questão da morte, se vocês têm medo da morte, como é que vocês se relacionam com essa questão, né? Tem gente que só de ouvir o termo aqui já arrepia tudo, né? Como é que vocês lidam com isso? Com essa questão do pós-morte também, se você acredita em alguma coisa depois, o que vem depois, né? Na sua crença aí, na sua convicção. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, torne-se membro do canal ou um apoiador para dar um suporte também. Como a gente viu aqui, muita gente se mobilizou agora essas semanas para dar um apoio, porque se o canal para, o YouTube entende que o canal morreu e te prejudica. É um trabalho que o tempo todo você tem que ficar alimentando, então nesse sentido o seu apoio aqui ajuda a manter, sabe, o trabalho funcionando. E também confira meus livros sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e também em pré-venda agora um livro sobre Jesus histórico, né, um romance histórico, O Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau.